Você sabia que você pode viver no céu hoje? É isso aí. Fala, meu amigo e minha amiga resenheira de plantão, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa resenha semanal. Resenha de qualidade é resenha que todo mundo fala. Então, comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa lição, o que você tá achando dessa temporada, tá gostando? Comenta aqui com emoji de joinha aqui, tá? E não esquece de curtir aqui o nosso vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve nesse canal, que é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho. Combinado? Beleza? Então vamos embora. O verso que a gente vai estudar hoje tá na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 22, que diz assim, olha só. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Gente, sei que é um texto grande, mas uma leitura rápida desse texto traz várias perguntas pra gente. Paulo estava falando que os hebreus chegaram a Jerusalém Celestial? Como assim? Eles ainda estavam na terra, como é que eles estavam no céu? E o espírito dos justos aperfeiçoados? O que ele quer dizer com isso? Sangue melhor do que o de Abel? Tô confuso. Eu sei que parece assustador e meio intrigante até, mas estudando o contexto de Hebreus, a gente pode entender a mensagem desse verso melhor. Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam sofrendo muitas perseguições pelos outros judeus não convertidos, e por isso a fé deles estava esfriando. O texto ele dá a ideia de que eles estavam prestes a abandonar a fé em Jesus. Com nostalgia, eles lembravam que antes de se tornarem cristãos, eles tinham a gloriosa cidade de Jerusalém, tinham o seu belíssimo templo, os sacerdotes, as tradições, os anciãos, as alianças, as promessas de Deus. E agora? O que eles tinham? Eles não tinham nada além de perseguição. Em Hebreus, Paulo tenta convencer os judeus cristãos a perseverarem firmes na fé, mostrando que, na verdade, eles deviam se alegrar, porque eles aceitaram o Messias e podiam então desfrutar da verdadeira liberdade dada por ele. Diferente dos judeus que não eram convertidos e que rejeitaram Jesus. Graças ao Messias, esses judeus convertidos chegariam ali no Monte Sião, na Jerusalém Celestial. Mas peraí, BJ, eles já chegaram então na Jerusalém Celestial? Exatamente isso, Hebreus 12, 18 a 24, não diz que os cristãos judeus chegariam ao Monte Sião, a nova Jerusalém Celestial, no futuro, não. Ela diz, eles já chegaram, eles já tinham chegado enquanto estavam vivendo aqui na Terra. Os membros da igreja dos primogênitos, eles não estavam adorando a Deus fisicamente no céu. Eles estavam lá porque os seus nomes haviam sido escritos no céu. Vocês lembram? Lembram que a gente já estudou dos livros, do disco rígido do céu e tal? Se não, volta lá no estudo 8 que você vai ficar por dentro do que a gente está falando aqui. Paulo ele percebeu a situação dos cristãos judeus que queriam abandonar a fé em Jesus e ele relembrou a eles que graças a Jesus os seus nomes já estavam escritos no livro da vida. Ou seja, não é nada de alma imortal aqui nesse verso, beleza? Só que ainda tem uma parte desse versículo que parece meio complicada. Você entende o que Paulo quer dizer quando ele se refere que eles já haviam chegado a Jerusalém Celestial e o Espírito dos justos estava aperfeiçoado? Para entender isso melhor, a gente vai estudar uma palavra de cada vez. Primeiro a palavra Espírito, depois a palavra justos e depois aperfeiçoados. Tá, BJ? Quem são os espíritos citados nessa passagem? Vou contar para vocês. Como a gente tem estudado de acordo com as escrituras, espírito é o fôlego de vida. É o fôlego ali, o registro de vida que o crente tem, que está registrado lá no céu, nos livros celestiais. A gente estudou isso em detalhes lá no episódio número 2. Já a palavra justos é uma referência direta aos heróis da fé que são citados inclusive em Hebreus no capítulo 11. Cada uma dessas pessoas realizou os seus feitos pela fé na justiça de Cristo. E os seus nomes foram registrados lá no céu. Hebreus 11, verso 4, inclusive, menciona Abel como justo e o versículo 7 diz que ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tiago escreveu que tanto Raabe quanto Abraão foram justificados pela fé e revelaram esse fato por meio das suas obras. Por último, a terceira palavra é a expressão aperfeiçoados, que se refere à obra que Jesus fez na vida dos heróis da fé, que tornou sua vida perfeita. A gente sabe isso porque dentro do livro de Hebreus ali o termo perfeito não é uma referência à perfeição moral de caráter. Hebreus destaca que os sacrifícios do Antigo Testamento não eram perfeitos, porque eles não podiam salvar plenamente os pecadores. O sangue de touros, sangue de bodes, não pode remover o pecado. Ou seja, a palavra perfeito, ela descreve a obra que Jesus precisava fazer para se tornar o nosso perfeito Salvador. A vida e a morte de Jesus o qualificaram, ou melhor, o aperfeiçoaram a vida deles e a dedicar isso à vida de cada um dos heróis da fé.
Durante o período do Antigo Testamento, todas as cerimônias de perdão dos pecados eram uma ilustração que apontava para o tempo presente e que apontava para Jesus, porque as ofertas que os sacrifícios e os sacerdotes apresentavam não podiam criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Isso é, torná-la perfeita ou remover o pecado dele diante de Deus, cumprindo ali plenamente a salvação. Isso quer dizer que todos os registros da vida dos justos que haviam morrido e dos que não eram perfeitos, eles aguardavam um momento para serem aperfeiçoados. Por sua vida e morte, Jesus foi aperfeiçoado, está lá em Hebreus 5, verso 9. Isso é, ele tornou-se plenamente qualificado para obter o direito de aperfeiçoá-los ou qualificá-los para a salvação. No entanto, por meio do seu sacrifício, Jesus tornou possível que os pecados dos heróis da fé fossem perdoados diante da lei de Deus e fez com que o espírito deles, o registro de vida, se tornasse perfeito perante a lei de Deus. Esse mesmo contraste entre o que não era perfeito e o que é perfeito é visto lá no verso 24, que afirma que o sangue aspergido por Jesus é melhor que o sangue de Abel. Gente, o sangue de Abel é uma representação dos antigos costumes de sacrifício dos judeus. E o sangue de um animal, ele não poderia realmente tirar o pecado, mas ele simplesmente apontava para o sangue de Cristo que tiraria o pecado de uma vez por todas. É o sangue de Jesus, que é a realidade da qual a oferta de Abel era um tipo ou um símbolo. A ideia desse capítulo é essa, é mostrar aos cristãos quão grande é a obra de Jesus na vida deles. Paulo mostrou que não fazia sentido olhar para trás, olhar para os seus antigos costumes com saudade, porque tudo aquilo não faz mais sentido, uma vez que hoje eles podem viver uma vida real, uma vida perfeita. O estudioso evangélico George Eldon Ladd argumenta corretamente que, de acordo com o Novo Testamento, os cristãos podem desfrutar aqui e agora das bênçãos que viverão plenamente lá no futuro. A gente pode agora comer do maná celestial, beber da água da rocha e chegar com ousadia ao trono da graça. A mensagem é para você. Você que sente que viver com Jesus não vale a pena, você que olha ao seu redor, você que olha para trás, você que não entende. Por que você está continuando sofrendo? Por que continuar abrindo mão de tantas coisas aparentemente boas? A verdadeira liberdade, a verdadeira vida está em Cristo. E hoje você pode viver essa vida real aceitando o sacrifício de Cristo por você, que já foi considerado perfeito, já foi considerado o suficiente. Resumindo, primeiro, a expressão espírito representa o fôlego de vida e o registro de vida do crente que está lá nos livros celestiais. Segundo, a expressão justos é uma referência direta aos heróis da fé citados em Hebreus 11. Terceiro, o sangue de Abel é uma representação dos antigos costumes de sacrifício dos judeus. Quarto, os cristãos podem desfrutar aqui e agora das bênçãos que viverão plenamente lá no futuro. Sabe aquela música dos Arautos do Rei que diz que o céu é aqui? A lição de hoje mostra que ela só fala verdades. Hoje, eu e você temos o privilégio de experimentar um gostinho do que será a nossa vida na eternidade. Hoje, você pode viver na terra com os valores do céu. Hoje, você pode desfrutar na terra um pouquinho do que você vai desfrutar no céu em plenitude. Como isso é possível, BJ? Através da Bíblia, nós descobrimos quais são os princípios que regem a eternidade. Viva esses princípios a partir de agora, amando o seu próximo, amando a Deus, desfrutando a vida do jeito certo. Embora sejamos convidados a compartilhar dos sofrimentos de Cristo, também somos convidados a compartilhar da alegria e paz que Ele nos concede hoje. Você quer começar a viver o céu agora? Escreva "eu quero" aqui nos comentários. Vamos juntos, a partir de hoje, começar a desfrutar um pouquinho do que a gente vai viver com Deus lá no céu, aqui na terra, já com esse gostinho do que a gente vai viver lá. Escreva "eu quero" aqui nos comentários que eu quero passar a eternidade pertinho de você. Quem sabe a gente não seja vizinho lá no céu, hein? Cuidado que eu sou bem barulhento, hein? Brincadeira. Que Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. Beijo. E lembrando que na descrição temos nossos estudos gratuitos para você. Combinado? Vai na descrição, clica em um deles e começa agora a se aprofundar na sua jornada com o Papai do Céu. Beleza? Tamo junto, é nóis!